Fala aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, segundo vídeo do canal. Caso vocês não tenham visto a comunidade, era para ser outro vídeo, né? Ser entre o James Moriarty contra o Satoru Gojo. Só que deu um problema no arquivo, eu perdi a gravação, perdi todos os arquivos que estavam relacionados a esse vídeo. Então eu decidi pular ele e fazer agora Michael Myers contra Jason, tá? Algumas explicações. O Michael Myers que a gente vai considerar é o Michael Myers da Maldição de Thorne, tá? Ou seja, do Halloween 1 até o Halloween 6. E o Jason que a gente vai considerar é o Jason dos quadrinhos, tá? Entretanto, caso os feitos e a capacidade dos personagens se demonstrem consistente com de outras variantes deles, eu vou usar elas como base também, tá? Só para deixar isso claro. Bem, de resto, acho que é isso. Vamos pro vídeo. Bem, a gente vai começar a analisar o Michael Myers. Lembrando que é o Michael Myers da Maldição de Thorne, tá? Vou começar por ele e depois a gente vai para o Jason. Em questão de força e potência de ataque, o Michael Myers, basicamente, da Maldição de Thorne, ele foi capaz de esmagar o crânio de um personagem no Halloween 4. Com uma certa dificuldade. Entretanto, essa não é a versão mais forte dele, então o Michael Myers do Halloween 6 deve ser superior a isso. Como o feito de agora que eu vou falar demonstra que ele foi basicamente capaz de quebrar um portão de metal, né, aqueles portão de grade, capaz de quebrar esses portões, espancando ele com a cabeça de um outro personagem, e ele bateu tão forte nesse portão e na cabeça do cara que a cabeça do maluco simplesmente desconectou do corpo, né? Isso é simplesmente absurdo, tá ligado? O Michael também era capaz de arrancar o braço das pessoas, cortar a garganta delas facilmente, seria uma dificuldade. Ele também era capaz de levantar pessoas extremamente pesadas com só uma mão facilmente, sem demonstrar nenhum esforço. E basicamente conseguia transformar qualquer coisa em uma arma. Tão absurda que era a força dele. Esses são os dois principais feitos que eu tenho a apresentar para vocês. Ele literalmente esmagar o crânio de um personagem e quebrar um portão de metal com a cabeça do outro, ao ponto da cabeça simplesmente desconectar do corpo. Mas ele tem outros feitos. Ele, por exemplo, também no Halloween 6 conseguiu girar a cabeça do maluco em 360 graus, de tanta força que ele aplicou. E na linha do Halloween do David Gordon Green, que é os Halloweens atuais, com um pisão ele também foi capaz de esmagar a cabeça de um outro personagem. E como ele já se demonstrou no Halloween 4 ser capaz de esmagar a cabeça e o crânio, esse feito, na minha opinião, ele é consistente, então é válido de se usar. De resto, não me lembro de nenhum feito extremamente importante, alguma coisa de destaque, mas o que importa é que Michael Myers ele consegue facilmente esmagar e desmembrar pessoas sem muitas dificuldades e levantar grandes pesos. Indo para a velocidade dele, que é uma coisa meio complicada na minha opinião, mas vamos lá. O grande feito que muita gente duvida do Michael é que basicamente numa cena do Halloween 4, o Dr. Loomis vai lá confrontar ele e ele saca a pistola e dá um tiro no Michael. Entretanto, o Michael conseguiu desviar daquela bala no último segundo. Com certeza colocaria ele na velocidade de uma bala, né, uma velocidade subsônica. Entretanto, como o Michael nunca mais demonstrou nenhum feito nesse nível, muita gente desconsidera. Entretanto, a gente tem que lembrar que o Michael tem uma durabilidade e uma resistência extremamente absurda. Então, teoricamente, não teria do porquê ele desviar, sendo que ele não vai morrer, como é visto mais pra frente nos outros filmes. Então, eu acho que sim, esta pode ser de fato uma velocidade coerente para o Michael Myers. Entretanto, é meio estranho ele conseguir desviar de balas, na minha opinião, porque ele nunca mais demonstrou isso, mas o fato da durabilidade e resistência dele serem extremamente altos colabora para ele não precisar demonstrar isso de novo, já que ele simplesmente iria aguentar o dano. Bem, agora a gente indo para a resistência geral do Michael Myers, ele é um monstro quando se trata de resistência. Ele foi capaz de aguentar vários tiros do Dr. Loomis, ele simplesmente sobreviveu a uma explosão de gás que cobriu um cômodo inteiro do hospital que eles estavam, cobriu um cômodo inteiro de fogo, e ele saiu desse cômodo pegando fogo também, vivo, tranquilamente. Só que depois dessa explosão ele caiu e ficou em coma por 10 anos. Entretanto, depois ele demonstrou um outro feito de durabilidade nos quadrinhos, que ele simplesmente aguentou a explosão de uma igreja, que é um feito absurdo,
né? Ele estava dentro da igreja, a igreja explodiu inteira, ele aguentou todo esse dano. E no Halloween 4 ele também aguentou tiros de várias escopetas e espingardas dos policiais e continuou vivo sem muitas dificuldades. No geral, eu diria que é isso. O Michael Myers não é tão complexo de se analisar, porque infelizmente ele não demonstrou tantos feitos, na minha opinião, mas o que ele demonstrou é bastante, dá pra gente analisar e ter uma ideia. E questão de poderes e habilidades, ele não tem basicamente nenhum, tirando regeneração extremamente alta, já que no Halloween 2 ele tomou 2 tiros nos olhos, teoricamente ele perdeu os olhos, só que no Halloween 4 ele já estava recuperado com os olhos normais. Além dos vários ferimentos de bala e explosões que ele sofre, ele continua tranquilamente ileso, tá? Então o Michael Myers, ele é um cara simplesmente absurdo. E agora a gente vai pro Jason, que vocês vão ver que muita gente acha que tem uma disparidade absurda entre um e o outro, mas vocês vão ver que é bem mais próximo do que realmente parece ser. Indo agora pra força e potência de ataque do Jason, nos quadrinhos ele facilmente com um soco é capaz de arrancar a cabeça dos seus inimigos e mandá-las voando por grandes distâncias. Ele também é capaz de arremessar as pessoas em alturas absurdas. Basicamente tem uma parte de um quadrinho que ele dá um murro numa gangorra e manda o cara numa altura que está acima das árvores. Ou seja, é uma bela de uma força para levantar um soldado nessa altura. Ele também é facilmente capaz de desmembrar e partir pessoas ao meio. Então é uma coisa bem absurda. Ele também é capaz de levantar carros sem muitas dificuldades e também destruir partes desses carros. Além de, como o Michael Myers, ele também é capaz de esmagar e destruir crânios e cabeças dos seus inimigos. Também ele, nos quadrinhos, ele demonstrou que tem uma força tão alta que ele foi capaz de perfurar e arrancar fora o coração de um soldado. Uma coisa bem absurda, né? Os feitos do Jason, no geral, são bem mais práticos e mostrados que do Michael, na minha opinião. Você tem uma ideia muito maior dos feitos do Jason do que do Michael. Não sei porquê, acho que pra eles é mais fácil demonstrar assim. Mas no geral a força do Jason é essa, a potência de ataque dele também. Entretanto, tem que fazer uma observação sobre a potência de ataque dele, porque nos quadrinhos ele foi capaz de lutar contra o Uber Jason. Caso vocês não lembrem, é o Jason robô do final do Jason X, e que nos quadrinhos ele também é mais explorado. E o Jason foi capaz de ferir e cortar o Uber Jason, que é um feito bem absurdo, já que, diferente do próprio Jason e do Michael Myers, que não são completamente imune a balas, as balas ainda atravessam o corpo deles, o Uber Jason é completamente imune a balas, vocês têm uma ideia da durabilidade dele. E ele também, no final do Jason X, ele simplesmente entrou na atmosfera de um planeta como se fosse um meteoro, e se chocou e explodiu, né? E nos quadros é demonstrado que ele saiu daquela cratera completamente intacto, né? Ou seja, o Jason X conseguiu sobreviver de uma explosão de entrada na atmosfera. Ele sobreviveu tanto na entrada da atmosfera quanto no choque que ele teve quando ele se chocou com a Terra. E o Jason normal conseguiu ferir e cortar ele. Ou seja, é um feito de potência de ataque bem considerável, na minha opinião. Bem, agora indo para a velocidade do Jason, ele de fato nunca demonstrou nenhum feito de velocidade. O máximo que ele demonstrou foi correr nas primeiras partes de Sexta-feira 13, mas é um feito meio aleatório. E também velocidade de reação ele nunca demonstrou nada, né? Depois que ele virou um zumbi, que é a principal parte das HQs. Então, tipo, de fato o Jason não demonstrou quase nada de velocidade, não tem muito o que se avaliar nisso. Bem, agora partindo para a resistência do Jason, que é aí onde ele se destaca muito. Bem, o Jason dos quadrinhos foi capaz de tancar a explosão de um carro, a queima-roupa. Ele foi capaz de aguentar alguns golpes do Uber Jason. Ele também foi capaz de resistir a tiros de fuzis de alguns soldados. E na parte 7 de Sexta-feira 13 ele foi capaz de aguentar a explosão de uma cabana inteira. Também basicamente a queima-roupa, já que a explosão veio diretamente de onde o Jason estava. Ele foi capaz de aguentar a explosão de toda essa cabana, bem parecido com o feito do Michael Myers. Eu acredito que seja consistente esse feito para o Jason das HQs também, tendo em vista que o Jason das HQs, a aparência dele lembra muito a do Jason de Fred vs Jason e do Jason antes dele se transformar no Uber Jason lá no Jason X. O Jason de Fred vs Jason passou por tudo que o Jason da parte 7 passou, somando mais a parte 8 e a parte 9.
Além de que no próprio Fred vs Jason, o Jason também aguentou uma explosão enorme de uma área lá que estava cheia de combustível, ele aguentou essa explosão. E o Jason de Fred vs Jason e o Jason das HQs, eles têm feitos bem parelhos. Então eu acredito que sim, o Jason das HQs também é capaz de aguentar a explosão de uma cabana inteira, como foi o Jason da parte 7. E caso ele não aguente, né, ele tem um poder que difere muito ele dos filmes, que é uma regeneração absurda. Em um determinado momento das HQs, o Jason ele tem uma parte do corpo dele explodida por uma granada, e ele simplesmente regenera toda aquela parte do corpo em questão de segundos. Ou seja, uma regeneração simplesmente absurda, porque parte do corpo dele inteiro tinha sido destruída ali, e ele conseguiu regenerar ela inteira em pouquíssimo tempo, já estando pronto para o combate de novo, que é um feito de regeneração absurdo, porque toda a parte esquerda do corpo dele, superior, foi basicamente totalmente explodida, e ele conseguiu regenerar ela inteira, e continuou matando soldados como se não fosse nada, feito ridículo. E bem, esse é o Jason. Agora vamos partir para a análise da batalha dos dois, como realmente seria. Bem, na minha opinião, seria uma luta muito próxima, em questão de ambos serem extremamente resistentes e fortes. Pelo Michael ser mais rápido que o Jason, muito provavelmente o Jason não conseguiria acertar ele tão facilmente. O Michael teria vantagem nisso, ele conseguiria desferir mais golpes contra o Jason por ele ser mais rápido. Entretanto, em questão de força, na minha opinião, os dois são muito próximos mesmo. Eu daria a vantagem de força para o Jason, pois ele demonstrou mais feitos gráficos, por mais que em questão de força em si, o Michael seja quase que igual a ele. Mas eu vou dar essa vantagem para o Jason, já que ele demonstrou mais coisas, além da potência de ataque dele ser sim maior, já que ele conseguiu ferir o Uber Jason, né? Coisa que na minha opinião o Michael não conseguiria fazer de jeito nenhum. Questão de resistência e durabilidade, ambos são iguais, na minha opinião. Ambos conseguiram sobreviver à explosão de construções. No caso, o Michael de uma igreja, o Jason de uma cabana. Então acho que pelas questões de durabilidade e resistência, os dois estão iguais nesse quesito. Entretanto, na minha opinião, o que daria vantagem para o Jason é a sua regeneração absurda. Na minha opinião, demonstrado nos quadrinhos a regeneração dele ridícula, mesmo que o Michael conseguisse decepar algum membro do Jason ou rasgar a carne dele ou qualquer ferimento absurdo, o Jason conseguiria se regenerar, como ele fez nos quadrinhos, rapidamente, e já abriria uma vantagem contra o Michael. Provavelmente não esperaria alguma coisa assim. Então, mesmo que os dois sejam igualados em parâmetros físicos, que na minha opinião os dois são muito próximos mesmo, o Jason, na minha opinião, ainda ganharia exatamente por causa da regeneração absurda dele. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, eu não considero o teleporte do Jason nessa luta, porque ele nunca demonstrou uma situação de enfrentar alguém enfrentar ele se teletransportar e matar a pessoa por trás, qualquer coisa assim. Ele sempre demonstrou a pessoa correr e ele se teletransportar e pegar ela. Por isso eu não estou considerando o teletransporte dele, tá? Mas ainda assim, eu acho que ele ganharia, tendo em vista a regeneração absurda. Ambos os dois estariam se esfaqueando, desmembrando. E na minha opinião, o Michael inevitavelmente seria morto pelo Jason, tanto porque a força dos dois são muito próximas, então acho que o Jason conseguiria assim desmembrar o Michael, ou pelo menos esmagar a cabeça dele, ou alguma coisa próxima a isso. E mesmo que o Michael conseguisse fazer essas mesmas coisas para o Jason, a regeneração do Jason é muito superior à dele. Ou seja, o Jason conseguiria se regenerar muito mais rápido e continuar atacando o Michael. Não seria fácil, porque o Michael é mais rápido, tem uma durabilidade equivalente à do Jason. Entretanto, pela regeneração, eu acho que o Jason inevitavelmente ganharia essa luta. Não seria uma luta rápida, eu acho que os dois ficariam se esfaqueando, espancando por bastante tempo. Mas em algum ponto, o Jason cortaria alguns braços do Michael, ou até mesmo só abriria ele quase que no meio. E o Michael possivelmente faria a mesma coisa com o Jason, só que o Jason se regeneraria. Então, enquanto o Michael estaria sofrendo ataques muito severos, o Jason estaria tranquilo. Bem, por esses motivos, na minha opinião, o Jason seria o vencedor desta luta. Se você discordar, tá tudo bem, tá? Não tem problema. Cada um tem sua opinião, essa daqui é a minha. Na minha opinião, o Jason venceria esta luta por causa da sua vantagem de regeneração. Mas eu quero deixar claro que não seria uma luta fácil, como muita gente fala. Os dois são muito parelhos. Pra mim, o que definiria de fato a vitória na luta seria a regeneração do Jason. Caso o Jason tivesse uma regeneração no mesmo nível do Michael, eu acho que o Michael poderia sim ganhar dele, tá? Mas, minha opinião, o Jason acaba vencendo. Pode deixar a sua opinião nos comentários aí se você quiser. Considere se inscrever no canal. Eu vou postar mais vídeos nesse estilo também, com outros personagens.
Espero que você goste. E é isso. Tenha um ótimo dia.